As placas tectônicas formam a camada externa e sólida da Terra, denominada litosfera, onde estão os continentes e oceanos. Esta camada é constituída por 7 principais placas rochosas rígidas que mudam de posição e se encaixam como um quebra-cabeças. Ao movimento das placas são atribuídos a formação de cadeias de montanhas, vulcões, terremotos, tsunamis, paisagens e o mapa do planeta. A denominação placa tectônica é um conceito que trata da história geológica da Terra. As principais placas tectônicas são a placa africana, placa da Antártida, placa australiana, placa euroasiática, placa do Pacífico, esta rodeada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, placa norte-americana e placa sul-americana. Há ainda as placas menores denominadas placa adriática, placa da Anatólia, placa arábica, placa caribiana, placa da Carolina, placa de Cocos, placa leste-americana, placa de Gorda, Lênica, placa indiana, placa indo-australiana, placa iraniana, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa das Filipinas, placa da Somália, placa da Escócia, placa da Sunda e placa de Tonga. A teoria do deslocamento continental, ou da deriva continental, foi criada pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, de 1880 a 1930, no esforço para esclarecer o fato da conformação geomorfológica de alguns continentes se adequarem, levando-o a crer que os continentes já estiveram unidos e se apartaram, derivando paulatinamente sobre as bacias oceânicas. Esta teoria foi apresentada em 1912 no Congresso da Sociedade Geológica de Frankfurt e publicada alguns anos mais tarde, em 1915, com o título Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, ou seja, a origem dos continentes e oceanos. Contudo, foi rejeitada pela comunidade acadêmica durante as décadas de 1920 e 1930. Sendo oficialmente reconhecida em meados de 1960, graças ao sistema de mapeamento de águas profundas possibilitado pelos submarinos. Principais características. Wegener afirmou em tese que havia existido um supercontinente e um superoceano respectivamente, Pangeia, uma massa continental única cercada por Pantalassa, um oceano relativamente raso. Por sua vez, este continente teria se dividido há centenas de milhões de anos, cerca de 250 milhões de anos. Ora, com o deslocamento e a deriva das placas continentais, surgem outros 2 continentes, a Laurásia e a Gondwana, os quais ainda se subdividiram até chegarem às atuais configurações. Embasado em alguns argumentos multidisciplinares, como geologia, geofísica, paleoclimatologia, paleontologia, biogeografia, etc., o alemão chegou à conclusão que os continentes são menos densos que as bacias oceânicas, onde o material permite-lhes que flutuem. Dessa forma, a crosta terrestre, constituída por placas tectônicas, está à deriva sobre um manto de rocha fundida, o qual desloca aquelas placas com a força do magnetismo do interior da Terra. Esta teoria explica como se formaram os atuais aspectos geológicos do planeta, como as cadeias montanhosas e os fenômenos geológicos, tal qual os terremotos e vulcões, uma vez que apregoa que a crosta fina da Pangeia se partiu em pedaços, os quais se espessaram e se fissuraram ao colidirem e se amontoarem. Não obstante, Alfred Wegener demonstrou, para corroborar sua tese, que havia uma nítida similaridade entre a costa ocidental de África e a costa oriental da América do Sul,
uma vez que as rochas com a mesma idade geológica encontradas na América do Sul e África são semelhantes. De forma parecida, ele pôde afirmar a similitude entre a América do Norte e Europa, bem como da África com a Índia. As coincidências da fauna entre Austrália e Índia, bem como África e Brasil, também confirmam isso. Por fim, ele apontou para os registros fósseis dos seres vivos de uma mesma espécie encontradas em diferentes continentes muito distantes entre si, ou para a presença de sedimentos do Polo Sul em regiões da África do Sul e Índia. A Pangeia, do grego pan, significa todo, e geia, ou geia, significa terra, que significa toda a terra, foi uma colossal massa sólida que formava um único continente, o qual por sua vez era cercado por um único oceano. Sendo uma massa única terrestre, a Pangeia possuía atmosfera bem definida, cercada por água em todas as direções, as temperaturas costeiras eram mais úmidas e suaves, e contudo, à medida em que nos aproximávamos do interior do continente, o clima se tornava mais quente e seco, com a incidência de desertos no centro. Contudo, na passagem do período Permiano para o período Triássico, tem início uma ruptura que divide a Pangeia em dois novos continentes: a Laurásia, que é a América do Norte, Europa, Ásia e Ártico, na parte norte, e a Gondwana, que é a América do Sul, África, Austrália e Índia, na parte sul, criando entre eles uma imensa fissura e, com isso, um novo oceano, o Tétis. Por fim, aproximadamente 65 milhões de anos atrás, a Gondwana e a Laurásia começaram a se dividir e originaram os continentes atuais, conforme os vemos. Apesar disso, alguns cientistas acreditam que este fenômeno de transformação ainda está em andamento.